Shalom a todos, Erev Tov, boa noite. Hoje o nosso estudo vai ser sobre a Páscoa bíblica ou a Páscoa judaica. Nós estamos aqui a um passo da Páscoa, tá? A Páscoa é celebrada amanhã, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa bíblica, tá? Eu não estou falando sobre a festa dos pães ázimos. Também vamos falar aqui porque a gente não consegue ver um sem o outro, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a Páscoa bíblica. Luciane, onde é que está falando sobre a Páscoa bíblica? Você pode ir lá em Êxodo 12, quando o Eterno tira o povo do Egito, né? Ele dá esse mandamento. É quase um dos primeiros mandamentos depois que ele tira o povo do Egito, tá? Antes, na verdade, ele deu esse mandamento antes de tirar o povo do Egito. Está no livro de Êxodo 12, versículo 15. Eu vou ler aqui, ó. Eu tô lendo a Bíblia João Ferreira de Almeida, tá? Vou ler essa bem mais simples para vocês. Se tiver alguma coisa diferente, divergente da Torá, a gente vai lá para a Torá. Tem até o título aqui, a Páscoa. Na Torá não existe título, tá, gente? Tá, a Páscoa. E Deus, essa é uma das 3 festas que o Eterno manda e é obrigatório fazer essa festa. Para quem cumpre Bíblia, tá? Cumpre os mandamentos. Não é a mesma festividade que é comemorada pelos cristãos. A Páscoa é totalmente diferente, não é a mesma nem comemorada pelos cristãos nem pelos católicos. Vamos lá, Êxodo, capítulo 12, versículo 1. O Senhor, caixa alta, né, o tetragrama, Senhor falou com Moisés e Arão no Egito. Ele diz: esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Então, sempre esse mês será o primeiro mês do ano. Que mês é esse? Esse mês que nós estamos. Março não, abril não, mês de Nissan ou Aviv. Tem o nome Nissan porque quando o calendário ele foi criado, eles estavam na Babilônia. Então, ele é um nome aramaico, tá? É uma palavra aramaica. E Aviv quer dizer primavera, é um nome em hebraico. Então, às vezes você vai achar traduções que vai estar com Aviv ou vai estar como Nissan. O Senhor Elohim, Deus, falou com Moshe e Arão no Egito e disse: esse mês para vós será o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer um animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos. Fica parecido com o mandamento do meio cheque, quando faz o censo, dava uma moedinha e essa moeda ela servia para contar o censo seu e do vizinho, entendeu? Para mostrar como que é importante a união. Comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês os guardarão até o dia 14 desse mês. Na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida sem fermento e com erva amarga. Então, gente, na noite da Páscoa, a gente já tem que comer o pão sem fermento, tá? A carne não deverá ser comida crua nem cozida. É assada, grelhada, churrasco. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado na brasa. Não deixe nada para o dia seguinte e queime o que sobrar. Gente, esse animal não era para remissão de pecados não, tá? Esse animal era para eles comerem, para ele tirar o sangue, para poder usar o sangue para passar na verga da porta. Eu castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
o sangue nos batentes da porta será um sinal para marcar a casa onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, então passarei por vocês sem parar, para que não seja destruído por essa praga. Quem passou? Quem foi? Quem que matou os primogênitos? O Eterno está falando, eu passarei. Foi o Eterno que passou. Ah, ele em pessoa? Não, o Eterno não é pessoa, o Eterno é em espírito. Espírito. Versículo 14 do capítulo 12. Comemore esse dia como uma festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Eu vou olhar aqui na Torá do Urash para ver se está falando sobre comemore com uma festa religiosa. E passarei pela terra do Egito e ferirei... Não, 14. Esse dia será para vós por lembrança, e celebrareis como festa para o Eterno em vossas gerações, como estatuto perpétuo celebrareis. Não está falando festa religiosa, isso aqui é a Novo Testamento, linguagem de hoje. Entendeu? Então, assim, foi coisas que colocaram dentro das escrituras. Não está falando no original, que é uma festa religiosa. Capítulo 15, versículo 15 do capítulo 12. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tire o fermento das suas casas. Pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulso do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º. No primeiro dia e também no 7º, façam a reunião para adorar a Deus. Tá. Quando eu vejo essas coisas religiosas, aí eu venho aqui para poder ver o que está escrito no Rashi, que é direto do hebraico, né? Versículo 16. E o primeiro dia será uma convocação sagrada, e o 7º dia, convocação sagrada para vós. Nenhuma obra será feita neles, salvo que é para comer para toda a alma. Isto será feito. Então, nada de comida nada é feito, nenhuma obra, nada, nenhum tipo de trabalho é feito nesse dia. No dia 15 do primeiro mês, do mês de Nissan, não é feito nenhuma obra servil. Você pode fazer apenas uma obra que for... deixa eu melhorar aqui a lâmpada. Você pode fazer apenas obra que for para vocês comerem, entendeu? Para nós comermos. Ixi. O que for para a gente comer, a gente pode cozinhar. E a gente não acende fogo também nesse dia. Como que você faz para cozinhar? A gente deixa uma vela acesa. Eu vou pegar aqui... Vou pegar ali e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Peraí. Ó. Eu pego isso aqui é óleo, isso aqui é um paviozinho dentro, tá vendo? Aí eu pego e acendo ele, e ele fica, eu só vou completando com óleo, entendeu? Então, nenhum trabalho será feito nesses dias. Ou seja, na quarta-feira à noite, tá? Na quarta-feira à noite é o dia 15, a gente não faz nenhum tipo de obra, a não ser feito para preparar comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento, no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente que passará de pai aos filhos. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês. O pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita,
será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento em todas as suas casas, só será comido pão sem fermento. Gente, então aqui a gente vê, a Páscoa, ela não tem semelhança alguma com o que nós vemos hoje em dia. A nossa... Tá tão escurinho aqui. Deixa eu apertar aqui, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa com essa luz. Então não é comido nada que tenha fermento durante a festividade, durante essa festa. Do dia 14 até o dia 21, tá? A tarde do dia 21. Moisés, a primeira Páscoa. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabrito e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Pegue um galho de sopo e molhe no sangue que estiver na bacia e passe nos batentes do lado de cima da porta de suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre na sua casa para matá-lo. Então, gente, tá me incomodando bastante essa luz aqui. Então, aqui, ó, eu acho que melhorou. Então, hoje em dia não se faz isso, não faz mais sacrifício, não tem mais esse sacrifício do cordeiro, tá? Porque nós não temos o templo, então nós não fazemos mais esse sacrifício. Mas a comemoração da Páscoa, né? O ceder da Páscoa, o jantar da Páscoa, comendo pães ázimos, comendo a erva sem fermento, nós fazemos naturalmente. E no outro dia nós fazemos a festa de pães ázimos, tá? A gente tira tudo, gente, que tem fermento. Olha, já tem 15 dias que eu estou limpando a casa. Aí eu venho desde o meu quarto, do banheiro, do quarto dos meus filhos, do banheiro deles. Eu venho olhando para ver se tem alguma coisa que tenha fermento, porque existe creme de leite de aveia. E o que é fermento? Fermento não é aquele fermento só em pó, o químico não, tá, gente? Fermento é tudo que entra, todo grão, né, que entra em contato com a água e que ele infla. Porém, a gente só se restringe dos 5 tipos de fermento que tinha em Eretz Israel, que era o fermento do trigo, da aveia, do centeio, da cevada e da espelta. Espelta é um grão que não é muito utilizado aqui no Brasil. Mas os Askenazi, que é uma classe religiosa, né, que tem o Sefaradi, e o Askenazi é o povo que foi cativo na diáspora, que foi pro lado da Europa, tá? Os europeus. Agora, quem é pro lado mais, que veio pro lado do Brasil, que é Argentina, assim, são Sefaradi. Então, eles são rituais que eles fazem diferente. Os Askenazi, ele se restringe de praticamente todo tipo de grão que em contato com a água ele infla. Por exemplo, o feijão. Se o feijão você pede de molho, ele infla. Eles não comem feijão, eles não comem arroz, eles não comem várias coisas. O que está errado e o que está certo? Eu não estou aqui para dizer o que está errado e está certo, mas eu acredito que o jeito que eles fazem tem menos chance de estar errado. Pegue um galho de sopo e molhe no sangue que estiver na bacia e passe nos batentes do lado de cima da porta de suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Não poderia sair de dentro de casa, gente. Quando o Senhor... Aí tem muitas pessoas que no ceder de Pêssah vai para uma sinagoga e fazer sinagoga. Se o Eterno falou, não sai de casa. Então, a Páscoa era para ser feita dentro da própria casa ou da casa do vizinho, entendeu? Então, você não podia sair de dentro de casa. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, ele verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre na casa para matá-lo. A gente vê aqui, às vezes a gente pode pensar, a gente pega um galho para poder passar no batente da porta. Não é essa situação
de pegar um galho. Era um galho de isopo, e a gente vê também quando for construído o Mishkan, o tabernáculo, a gente vê frequentemente o isopo sendo uma erva, um mato, que seja bem importante, que ele estava bem presente no momento dos sacrifícios, tá? Então o isopo, ele tem uma conotação espiritual diferente mesmo. Você e os seus descendentes devem obedecer essa ordem para sempre. Quando é dito que para sempre, gente, não está falando para sempre até amanhã, para sempre até vocês irem para a Babilônia, para sempre até vocês irem cativo para a Síria ou para o Brasil, etc. Para sempre, gente, é a conotação de eterno, tá? É para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Enquanto eles estavam no deserto, eles não cumpriram o Pêssah, tá? Eles fizeram essa Páscoa. Depois eles fizeram a Páscoa, logo quando eles fizeram o tabernáculo, não fizeram mais. Eles só fizeram a Páscoa depois que eles entraram em Eretz Israel, que todo mundo foi circuncidado. Para você comer o sacrifício da Páscoa, você precisava ser circuncidado na carne, não é no coração. No coração, gente, todos já eram circuncidados. A partir do momento que você tem noção que você tem um Deus no céu, que você tem que ser obediente a Ele, que você tem um dia que você tem que descansar, você tem que parar suas obras, que você tem que comer aquilo que Ele te liberou para você comer, que você tem que guardar as datas designadas por Ele, você já tem o coração circuncidado. No momento que você abaixa a cabeça assim, ou não, esse aí, o que Ele falou é ordem, entendeu? Então, ali o seu coração é circuncidado. Mas, quando você faz parte do povo de Abraão, tá? Abraão, pai de Isaac, consequentemente pai de Jacó, e nós fazemos parte do povo de Israel. Quem faz parte do povo de Israel? Quem abraça a aliança do povo de Israel, que Deus fez com o povo de Israel. Não Israel, país, mas Israel, filho de Isaac, filho de Abraão, tá? Essa aliança, o que faz parte dessa aliança? Você guarda o Shabat? Guarda, você faz, já tá no meio caminho andado. Você come caché? O que é comer caché, gente? Comer caché é comer aquilo que o Eterno permitiu você comer. Não comer carne de porco, não comer camarão, não comer caranguejo, que delícia, não comer bequinho, maravilhoso, mas não comer, porque o Eterno mandou você não comer. Ele te proibiu, entendeu? É bom, é muito bom. É gostoso, é gostoso. Imagina uma pãozinha de caranguejo, que delícia. Nossa, um x-tudão com baconzinho. Meu Deus do céu. É muito bom, mas o Eterno nos proibiu. Além de todas essas coisas, tem a festa da Páscoa, tem a festa de Shavuot, tem Yom Kippur também, que você é arriscado do povo se você não guardar. Tem a festa dos tabernáculos também. Então são tudo que está ali dentro da Torá. Se você cumpre o que está ali, você faz parte do povo de Israel. Se você não cumpre aquilo que está ali, você não faz parte do povo de Israel. Entendeu? É simples. A gente não está falando de parar de beber, parar de fumar, não ouvir música. A gente não está falando nada disso. A gente está falando de fazer o que o Eterno manda e não fazer o que Ele proíbe. Certo? Vocês e os seus descendentes devem obedecer essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando os seus filhos perguntarem, o que quer dizer essa cerimônia? Majtamá, né? Vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. Então, gente, a gente vê a importância de nós fazermos essa cerimônia e entranharmos ela
no ser dos nossos filhos. Por quê? Porque hoje eu tenho meus filhos, eu levo isso, coloco isso na vida dos meus filhos. Um dia eu não vou estar mais aqui, eu espero com fé em Hashem que seja daqui a 150 anos. Não, ninguém merece, né? Mas com fé em Deus, daqui a 150 anos eu não estarei mais aqui. Mas meus filhos estarão, e tudo que eu ensinei para eles, eles vão repassar para os filhos deles, e os filhos deles vão repassar para os netos deles, entendeu? Mesmo que hoje eles não tenham tanta vontade de fazer, quando eu me for, eles vão se apegar mais nas coisas que eu mostrei, porque vai ser uma forma deles matarem a saudade de mim, entendeu? É isso que acontece, na verdade. Sempre aconteceu e é o que vai acontecer. A não ser que a pessoa seja uma pessoa bem fria, mas a tendência é essa mesmo, a gente se apegar àquilo que o ente se foi, né? Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo que ele havia ordenado a Moshe. Então, o que nós fazemos agora? Amanhã, tá? Que é o dia 14, nós fazemos o jantar, nós comemos erva amarga, comemos pães sem fermentos e fazemos uma cerimônia, uma seder da Páscoa, né? Em lembrança da saída do Egito. Às vezes o pessoal fala bem assim, mas o povo judeu é um povo esquisito, né? Eles têm uns rituais meio esquisitos, tem mesmo. Tem uns rituais bem estranhos, um negócio meio diferente mesmo. Mas foi o Eterno que mandou e a gente tem que fazer. E a gente tem que ser diferente mesmo, a gente não tem que ser igual. Tá? Por isso que o Eterno não quer os diferentes dos iguais, na verdade, né? Então aqui eu já mostrei, né, onde está o mandamento, tá? Só que tem um pequeno detalhe. Muitas coisas dos mandamentos a gente vê lá quando Caim Deus fala com Caim, o pecado ele já está na sua porta. Se você for fraco, ele vai entrar. Ali não existia Torá. O povo de Israel não tinha, o Egito não tinha nem povo de Israel ainda, não tinha Abraão, não tinha Isaac, e o Eterno estava falando com Caim sobre um tal de pecado, né? Quem era esse pecado? Entendeu? Esse pecado, amor, isso aí não tem perigo não, tá? É só pra você não sujar mesmo. Tinha um tal de pecado. Que pecado é esse? Se não existe, as pessoas falam que só tem a lei, né? Que tem que guardar a lei, mas ali não tinha lei ainda. Mas já tinha esse mandamento. Esse mandamento não, já tinha o pecado. Quando o povo entrou na Tevá, na arca, o Eterno falou: coloque 7 casais de animais puros e 1 casal de animais impuros. Não tinha Torá, como que sabia qual é o animal puro e qual é o animal impuro? Certo? Quando a gente vê aqui, ó, foi onde? Peraí. Em Gênesis 26, 5. Eu vou vir aqui direto da Torá. Gênesis 26, 5. Vou começar a partir do 4, tá? E multiplicarei a tua semente, o Eterno falou para Isaac, tá? Vou ler a partir do 2. E apareceu o Eterno e disse: não desça ao Egito, mora na terra que te direi. Peregrina nessa terra, estarei contigo e abençoar-te-ei.
que a ti e a tua semente darei essa terra, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão. O Eterno falando para Isaac. O juramento que jurei a Abraão. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente essa terra, e serão abençoados a tua semente por tua semente em todas as nações da terra. Porque escutou Abraão a minha voz, guardou a minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Você pode aqui me dizer qual era o mandamento que existia, que Deus deu para Abraão? Fora o mandamento da circuncisão. Você consegue me dizer? Você consegue lembrar? Aqui, até nessa passagem a gente não vê nenhum mandamento. Mas quem te garante que toda a Torá já não tinha sido dada a Abraão? O mandamento da circuncisão, por exemplo, foi dado a Abraão e foi dado depois. Quem te garante que todo o mandamento já não existia? A gente olha aqui, ó, vamos aqui, Gênesis 19, voltando aqui. Gênesis 19, versículo... Vou ler a partir do 19, que foi quando os anjos foram fazer o julgamento, né, de Sidom e Amorá, que é Sodoma e Gomorra. E vieram os 2 anjos a Sodoma de tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. O portão da cidade é o portão onde você faz o julgamento de sentença, de compra, de venda, é como se fosse um cartório do local, tá? E viu Ló, era onde tinha os juízes, né? E viu Ló e levantou o seu... Ló estava sentado à porta de Sodoma. E viu Ló e levantou ao seu encontro e prostou o seu rosto em terra. E disse: Eis que vos rogo, meus senhores, vinde, rogo, a casa do vosso servo, e dorme, e lavai os vossos pés, e madrugareis, e seguireis o vosso caminho. E disseram: Não, mas na praça dormiremos. E instou com ele muito, e vieram, insistiu com ele muito, e entraram em sua casa. Deu-lhe um banquete, e pães ázimos cozeu, e comeram. Tá vendo aqui? Ele deu para eles um banquete. Um banquete não é sinal de quem estava com pressa, entendeu? Deu um banquete, muita comida. E pães ázimos cozeu e comeram. Por que que ele fez pães ázimos? Por que raios uma pessoa faz pães ázimos se o pão, digamos, o pão fofinho, grande, com fermento, é muito mais agradável à vista, aos olhos. E nem demora para fazer. Ele começa a fermentar com menos de 18 minutos. Imagine se você tem a massa velha para poder misturar a massa pronta, entendeu? Então cresce muito rápido. No próprio forno ele já cresce. Então pode ser que nessa época eles já estavam comemorando a festa dos pães ázimos, tá? Tem uma divergência de algumas pessoas quanto à data que é cumprido esse mandamento. Eu cumpro ele no dia 14, tá? Hoje à noite, essa noite, é dia 13 de Nissan. A noite de amanhã será dia 14 de Nissan. E outras pessoas cumprem no dia 15. Porém, eu cumpro, no meu entendimento, na data que a Bíblia está sendo clara ao me dizer, que é no dia 14. No dia não, na noite do dia 14, né? Vamos lá, vou informar... Aqui, ó, voltando aqui. Vamos lá.
Vocês guardarão o cordeiro, né, até o dia 14 desse mês. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e passarão nos batentes dos lados de cima das portas da casa, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com sem fermento. Está aqui no dia 14, certo? Então, assim, eu tenho medo de fazer coisas porque eu acho ou alguém achou. Isso eu tenho certo tipo de receio. Aqui em Josué, por exemplo, tem uma passagem. Olha a complicação da gente pegar a tradução, tá? A gente lê a partir do original, é muito mais confiável. Está aqui na Nova Versão Internacional. No dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pães sem fermento, que é a festa Hag HaMatzot. Então a gente vê que a Páscoa é um dia, no outro dia é a festa de Hag HaMatzot. Pães sem fermento e grão de trigo tostado, produtos daquela terra. Um dia depois de comer o produto da terra, o maná cessou. Na versão Almeida, revista e atualizada, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel mais naquele ano. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora. No dia seguinte, começaram a comer pães sem fermento. No dia seguinte de quê? Não fala que é no dia seguinte da Páscoa. Produzido na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Nova Bíblia Viva Português. No dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a preparar suas refeições com os produtos do território que estavam invadindo. Nesse dia comeram pães feitos sem fermento e cereais tostados no fogo. Como já podiam comer os mantimentos da terra, no dia seguinte em diante o maná não caiu mais. Já não havia maná para os israelitas. Daí por diante eles passaram a alimentar-se dos frutos da terra de Canaã. Gostei dessa versão, ficou mais clara. Agora eu vim aqui direto do hebraico. E estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Josué, capítulo 5, versículo 11. E comeram do trigo da terra no ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. Então aqui, direto do hebraico, comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Então eles comeram, né, o pães asmos, porque eles já estavam comemorando a festa de Hag HaMatzot, de pães asmos. Eles estavam já, e foi um dia depois da Páscoa. Então aqui está bem claro quanto a data que a gente comemora, né, a Páscoa, tá? Eu acredito que está bem claro aqui. Então, gente, a Páscoa vai ser amanhã, tá? A gente faz um jantar, a gente lembra de todo a passagem do que aconteceu no Egito. A gente se reúne em família e se lembra, porque é um memorial que a gente tem que fazer para sempre. Para sempre. Talvez, não sei informar com precisão, mas talvez até no Olam Rabá, no mundo vindouro, a gente vai praticar ainda esse dia. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Quem puder curtir, compartilhar. Quem não sabia disso, não tinha informação e esse ano não dá para cumprir a Páscoa, tenta fazer de alguma forma, tenta diminuir na quantidade de fermento que você vai comer, tenta não comer o fermento. E a Páscoa também tenta
fazer a lembrança da Páscoa, tá? É muito importante. E não esqueçam, de quem já cumpre, não esqueça de limpar as vasilhinhas de mantimento, limpar dentro do congelador. Eu botei até um history da limpeza que eu já tá fazendo e vou continuar fazendo, tá? Até na quarta-feira tem que estar tudo já liberado aqui. E trigo, aveia, centeio. Não tem trigo só dentro do trigo, tem muitas coisas que tem trigo, tá, gente? Tem, às vezes você tem um creme de cebola que tem trigo, você tem um caldo quinoa que tem trigo ou cevada, você tem um creme de aveia. Então tira tudo, porque não pode ser encontrado nada na sua posse, tá bom? Não adianta dar jeitinho não, gente. Vender, entendeu? Não adianta, pra dizer que não é seu, né? Não pode ficar dentro de cômodo de casa, gente. O Eterno falou que não, entendeu? Então a gente fica dando jeitinho, talvez por isso tá tardando a chegada dele, da remissão, da Geulah, entendeu? Da libertação do povo. Então, muito obrigada quem ficou até aqui. Vou fazer uma oração de Shema Israel, tá? Da noite. E Hag Sameia, terça. E Hag Hamatzot. Vamos lá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Malchuto Bai. V'ahavitash Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha v'hayuha devarim ha'el yashenu mitzavecha hayona babecha v'shinatan levanecha v'dibar tabam beshveitecha v'veitecha v'rishtecha v'adrecha v'shukubeh b'kmecha v'shartan leot yadecha v'hayot tofot benecha v'retavtam mezot bintecha v'sharecha v'hayayin shamu otzmeuam espotai shanu mitzavecha tenhaim le'ahavach Adonai Eloheinu bedol bechol levahem bechol nafshehem v'natachim etatzem v'toram alkosh v'savtad legenecha v'tirushim v'sharecha v'natachim eseb v'sader lementecha v'altar savatain shemiru lahim v'imftere v'vehem v'astem v'altem lohim v'hista habtenahim v'rafi Adonai bahem v'etzai shashamayim v'loyim atav v'hedamalut tenchi v'temehen me'oharet satovash Adonai tenahim v'santem et devarai ora v'vehem v'onoshahem v'shartem etam leot dehem v'hayot apot benehim v'tem etam benehim v'daverbom v'shveitecha v'veitecha v'rishtecha v'adrecha v'shokbeh b'kmecha v'tavtam mezot bintecha v'sharecha Lemãe, Bunihem, Vimei, Venehem, Honrada Machin, Badonana, Butehem, Natet, Lahem, Pimei, Shmei, Haretz, Vaiume, Adonai, Moshalem, Dabeu, Bene Israel, Vematala, Lahem, Veslam, Tzitzik, Alcanfei, Derrem, Ledorotama, Nafinol, Tzitzik, Hakanafet, Terrelet, Behaya, Lahem, Tzitzik, 80, Zerratente, Palmitzot, Adonai, Vastenta, Androtatu, Arrehen, Babehen, Bearene, Ren, Chatazarinha, Ren, Irmãs Queru, Vastente, Quando Vatari, tem que deixar no Ren, e Adonai, Ren, Chatzamet, Mitzayim, Yotlahem, e Adonai Elohim é mente eterna, seu reino é verdadeiro. Amém. Shalom, Irtraut e Laila Tov. Hag Sameia, Pessa e Hag Hamatzot Sameia.